Há algo quase mágico naqueles que acordam quando o mundo adormece. Enquanto a maioria se prepara para dormir, eles estão apenas começando, como se o relógio deles fosse regido por uma lua invisível, não pelo sol. Você já se perguntou por que algumas pessoas florescem na escuridão, enquanto outras mal conseguem manter os olhos abertos depois das 10? Não é apenas uma questão de hábitos. É uma dança complexa entre biologia, psicologia e até mesmo uma rebeldia silenciosa contra os ritmos impostos. Antes que você pense que isso é apenas preguiça matinal, ou vício em café noturno, saiba que há uma ciência por trás dessa preferência. Os cronotipos, aqueles padrões internos que ditam quando nos sentimos mais alertas, não são iguais para todos. Alguns são pombos da manhã, outros corujas noturnas, e há até os golfinhos que dormem em curtos intervalos. Mas quando a noite se torna um momento de maior produtividade, não é só o relógio biológico falando, é a mente encontrando um refúgio onde o resto do mundo não pode interferir. Imagine só. O silêncio das 2 da manhã, quando as ruas estão vazias, as notificações param de pipocar e até o ar parece mais leve. Para quem trabalha melhor à noite, esse é o horário de ouro, não por acaso, mas porque o cérebro, livre das distrações diurnas, finalmente pode se concentrar. É como se a escuridão fosse um manto protetor, abafando o barulho do mundo para que as ideias possam fluir sem serem interrompidas. Alguns até descrevem essa sensação como um superpoder enquanto os outros dormem, eles estão criando, resolvendo problemas ou simplesmente pensando sem pressa. Mas por trás dessa preferência noturna, muitas vezes há histórias que vão além da biologia. Talvez tenham descoberto, ainda crianças, que a noite era o único momento em que podiam ser eles mesmos sem julgamentos. Ou então, em algum ponto da vida, aprenderam que as expectativas do mundo diurno, os prazos, as reuniões, as obrigações sociais, eram esmagadoras, e a noite se tornou um espaço seguro. Há também aqueles que, sem querer, associaram a luz do dia a estresse, o chefe que ligava cedo, o trânsito caótico, as demandas infinitas. A noite, então, vira um ato de resistência. Se o mundo me cobra de dia, eu me recuso a pertencer a ele. E não é só isso. Trabalhar à noite pode ser, para muitos, uma forma de recuperar o controle. Em uma sociedade que glorifica a produtividade das 9 às 18, escolher o turno da lua é como dizer: meus ritmos não são os seus, e está tudo bem. É uma declaração silenciosa de autonomia, um lembrete de que a criatividade não segue horário comercial. Alguns dos maiores artistas, escritores e cientistas da história eram notívagos, não por acaso, mas porque a noite oferece algo que o dia não pode: solidão produtiva. Claro, há um lado menos romântico nessa história. O corpo humano não foi feito para viver em descompasso com a luz solar, e quem trabalha à noite sabe bem o preço disso. O cansaço que não passa, a sensação de estar sempre um passo atrás do mundo, os olhares de reprovação de quem acha que dormir até tarde é sinal de preguiça. Mas aqui está o paradoxo: muitas dessas pessoas não são preguiçosas, são hiperprodutivas, só que em um horário que o mundo ainda não aprendeu a valorizar. Se você é uma dessas almas noturnas, saiba que não há nada de errado com você. Seu cérebro não está desregulado, ele está sintonizado em outra frequência. E talvez, sem querer, você tenha descoberto um segredo que poucos entendem. As melhores ideias não nascem sob a pressão do sol, mas no silêncio da lua. A noite não é sua inimiga, é sua cúmplice. E se o mundo insiste em chamá-lo de diferente, lembre-se: as estrelas também só brilham quando está escuro. Não é à toa que você escolheu esse horário. É porque, no fundo, você não foi feito para se misturar à multidão do dia. Você foi feito para iluminar a noite. Se isso faz sentido para você, conta aqui nos comentários. Qual é a sua relação com a noite? Você se sente mais criativo depois que o sol se põe? Compartilha com quem também entende essa magia das horas silenciosas. E se quiser mais reflexões como essa, ativa as notificações para não perder os próximos textos. Até a próxima, ou melhor, até a próxima madrugada. Lua crescente à noite como território dos incompreendidos. E porque isso é um superpoder, você já percebeu como o mundo foi desenhado para quem acorda com o sol? Reuniões às 9 horas, cafés da manhã motivacionais, a pressão social por ser um early bird, como se madrugar fosse sinônimo de sucesso. Mas e aqueles que acordam quando o resto do mundo já está cansado de si mesmo? Aqueles cujo cérebro só desperta de verdade quando as luzes da cidade se acendem? A ciência tem um nome para isso: cronotipo vespertino. Mas a sociedade tem outro: preguiçoso desorganizado fora do ritmo, como se o ritmo fosse uma coisa só. Como se a criatividade, a produtividade ou até a genialidade tivessem horário comercial. A verdade? A noite não é um defeito de fábrica.
é um ecossistema. Pense nos escritores que só encontram palavras depois da meia-noite, nos programadores que resolvem bugs. Quando o silêncio é absoluto, nos artistas cujas melhores ideias nascem entre um café frio e o brilho azulado da tela. Não é coincidência que Kafka escrevia à noite, que Mozart compunha até de madrugada, que muitos CEOs de startups revolucionárias, sim, aqueles que mudaram o mundo, tinham seu pico de produtividade quando todos já estavam dormindo. Por quê? Porque a noite é o único lugar onde o ruído do mundo não compete com a sua voz interior. Durante o dia, somos bombardeados por notificações, expectativas, olhares alheios. A noite, porém, é um vácuo sagrado. Não há chefes, não há trânsito, não há a pressão de ser produtivo nos padrões alheios. Há apenas você, suas ideias e o tempo se esticando como massa de pão. E aqui está o segredo que ninguém te conta: as pessoas noturnas não estão atrasadas. Elas estão em um fuso horário emocional diferente. Enquanto o mundo diurno funciona com regras, prazos e aparências, o mundo noturno opera com intuição, profundidade e autenticidade. Não é à toa que as grandes revelações, os insights geniais e até os momentos de maior clareza emocional costumam chegar quando o relógio marca horas que a sociedade considera perdidas. Você já reparou como as melhores conversas acontecem depois da 1h da manhã? Não são aquelas conversas rasas sobre o tempo ou trabalho. São as que desmontam máscaras. As que começam com um na verdade e terminam com um nunca tinha falado isso para ninguém. A noite não é só um horário. É um estado de vulnerabilidade permitida. E tem mais, o cérebro noturno é um cérebro em modo deep work natural. Estudos mostram que sem as distrações do dia, a mente entra em um estado de foco difuso, aquele em que as conexões neurais mais criativas são feitas. É por isso que você resolve problemas complexos no chuveiro à noite, que as melhores músicas são compostas depois da meia-noite, que os cientistas têm seus eurecas, quando todos já desistiram de pensar. Mas então por que o mundo insiste em nos chamar de preguiçosos? Porque a sociedade foi construída para recompensar a visibilidade, não a profundidade. Quem acorda cedo é visto. Quem trabalha até tarde, também. Mas quem produz em silêncio, sob a luz da lua, sem testemunhas? Esse é invisível. E o que é invisível muitas vezes é subestimado. A ironia? Os noturnos são os verdadeiros hackers do tempo. Enquanto todos estão presos no ciclo 9 horas às 18 horas, eles aproveitam as horas em que o mundo está distraído para criar, inovar, se reinventar. Não é à toa que muitos empreendedores, artistas e pensadores revolucionários são noturnos. Eles entenderam algo fundamental: o sucesso não é sobre seguir o ritmo dos outros, mas sobre encontrar o seu próprio. E se você é um deles, saiba. Sua procrastinação noturna pode ser, na verdade, seu momento de maior clareza. Seu dormir até tarde pode ser o jeito do seu corpo recarregar para a maratona criativa que vem depois. Sua preferência pelo escuro não é esquisitice, é a prova de que você foi feito para brilhar onde outros não enxergam. A noite não é sua inimiga, é seu laboratório secreto. Então, da próxima vez que alguém disser você dorme demais, lembre-se: as estrelas não competem com o sol. Elas simplesmente escolheram um palco diferente para brilhar. E o mundo precisa delas tanto quanto precisa da luz do dia. Agora me conta nos comentários. Faíscas, você já teve um insight genial de madrugada? Qual? Faíscas, o que você consegue fazer à noite que nunca conseguiria de dia? Faíscas, ou você é daqueles que odeia a noite e não entende como alguém consegue ser produtivo depois das 22 horas? Também quero ouvir você. E se esse texto fez sentido para você, faz isso. Tecla 1, salva para reler quando o mundo te chamar de preguiçoso. Tecla 2, compartilha com aquele amigo noturno que sempre se sente culpado por dormir até tarde. Tecla 3, ativa as notificações para não perder as próximas reflexões sobre como ser prodigiosamente você, nos seus próprios horários. Até a próxima! Ou melhor, até a próxima madrugada. Via Láctea Faíscas. PS, se você é noturno e já foi julgado por isso, lembre-se: o mundo mudou graças a pessoas que não se encaixavam nos horários dos outros. A revolução não tem hora para começar. Às vezes, ela só espera a noite cair. A noite é o seu reino. Aqui começa o texto que falta. Você já percebeu como a madrugada tem um som próprio? Não é silêncio. É o zumbido do mundo em stand-by, o refrigerador resmungando, o vento batendo na janela como se quisesse entrar, o tecido do tempo esticando até ficar quase transparente. É nesse horário que as ideias não batem a porta. Elas arrombam a fechadura. Os noturnos sabem: depois da meia-noite a mente vira um laboratório de alquimia. Aquela equação que não fechava de dia?
De repente, os números se encaixam como peças de um quebra-cabeça que alguém sacudiu enquanto você não olhava. O argumento que faltava para o seu projeto? Ele surge inteiro, como se tivesse sido sussurrado por uma voz que só fala quando as luzes se apagam. A ciência chama isso de pensamento difuso. Os neurocientistas explicam que quando estamos relaxados ou sonolentos, o cérebro faz conexões inesperadas entre áreas que durante o dia trabalham em compartimentos estanques. É como se, de noite, seu cérebro tirasse as paredes entre os cômodos e deixasse tudo se misturar. A lógica do seu trabalho, as emoções do seu último desabafo, a memória daquele filme que você viu aos 12 anos. E é nessa bagunça sagrada que nascem as melhores ideias. Mas não é só isso. A noite também é o horário em que a máscara cai. De dia somos o que precisamos ser. Profissionais, pais, filhos, amigos. À noite, quando o mundo dorme, ficamos sozinhos com nossa versão crua, aquela que não precisa sorrir para a câmera, que pode chorar sem dar explicações, que ousa sonhar sem medir riscos. É por isso que tantos artistas, escritores e inventores eram noturnos. Eles não fugiam da luz do dia, eles precisavam do escuro para enxergar. E você, o que faz quando a noite chega? Diamante azul pequeno, você é daqueles que acorda às 3 horas da manhã com uma solução genial e anota no celular antes que o sono a leve embora? Diamante azul pequeno, ou sua madrugada é sagrada para coisas que o dia não permite, escrever sem censura, chorar sem testemunhas, planejar uma vida que ainda não ousa viver de sol? Diamante azul pequeno, ou será que você odeia a noite justamente por isso? Porque ela obriga você a encarar o que de dia consegue ignorar? Me conta nos comentários. Não, sério, eu quero saber. A noite é cheia de histórias que ninguém conta de manhã. Aqui começa a revolução dos noturnos. Você já foi chamado de preguiçoso por dormir até tarde? De antissocial por cancelar happy hours? De desorganizado porque seu pico de produtividade é quando os outros estão roncando? A verdade é que o mundo foi desenhado para os matutinos. Os horários de trabalho, as reuniões, os bom dia entusiásticos, tudo parece conspirar contra quem pensa melhor quando a lua está no céu. Mas aqui vai um segredo: as maiores revoluções da história começaram de madrugada. Frankenstein, de Mary Shelley, nasceu de um pesadelo noturno. A teoria da relatividade veio a Einstein em um insight às 3 horas da manhã. A canção Yesterday, dos Beatles, foi composta por Paul McCartney em um sonho, e ele acordou e correu para gravar a melodia antes de esquecer. A noite não é para os fracos. É para os que precisam de silêncio para ouvir suas próprias ideias, para os que transformam a solidão em combustível, para os que entendem que a magia não segue horário comercial. Como sobreviver e triunfar em um mundo que acorda cedo. Se você é noturno e se sente um estranho no ninho, aqui vão algumas regras do jogo. Pare de se desculpar. Desculpa pela demora, eu durmo tarde, eu trabalho melhor à noite. É quando minha criatividade está no auge. Não é preguiça. É ritmo biológico. E não, você não vai se adaptar só porque a sociedade acha que 9 horas é o horário nobre. 2. Bloqueie as distrações diurnas. De dia, o mundo rouba sua atenção. Notificações, reuniões, o barulho da rua. Guarde suas tarefas mais importantes para a noite, quando o mundo finalmente cala a boca. 3. Crie rituais noturnos. Um chá, uma playlist, um caderno só para ideias malucas. Seu cérebro precisa saber que quando a noite cai, é hora de brilhar. Dica: luz amarela ou azul escuro, a luz branca engana seu relógio biológico e atrapalha o fluxo. 4. Encontre sua tribo. Existem milhões de noturnos como você. Grupos de escrita à meia-noite, comunidades de desenvolvedores que codam de madrugada, artistas que pintam quando o resto do mundo dorme. Você não está sozinho. 5. Use a noite a seu favor. O mundo é mais lento depois das 22 horas. Menos e-mails, menos cobranças, menos urgências inventadas. É o único horário em que você tem o tempo só para você. Aproveite. A madrugada é sua vantagem competitiva. E se você odeia a noite? Tudo bem. Nem todo mundo é feito para o escuro. Mas antes de julgar quem é, pergunta a si mesmo: será que você tem medo do silêncio? Porque a noite obriga você a ouvir seus próprios pensamentos. Ou será que você tem medo do que poderia criar se não tivesse desculpas? A noite não tem limites. E isso assusta. Ou será que você simplesmente ainda não encontrou sua hora mágica? Algumas pessoas brilham ao amanhecer, outras ao anoitecer. O problema não é o horário, é forçar um ritmo que não é seu. A última pergunta, e a mais importante: o que você faria se ninguém te julgasse pelo seu relógio biológico? Escreveria aquele livro? Começaria aquele negócio? Aprenderia aquele instrumento?
Ou simplesmente dormiria até a hora que seu corpo pedisse, sem culpa. A noite não é sua inimiga, nem seu refúgio. Ela é seu território. E é hora de tomar posse dele. Faz isso agora. Tecla 1 salva este texto para a próxima vez que alguém disser que você deveria dormir mais cedo. Tecla 2 compartilha com aquele amigo noturno que sempre se sente culpado por ser produtivo fora de hora. Tecla 3 comenta abaixo. Qual foi a melhor ideia que você já teve de madrugada? Ou qual é o seu ritual noturno sagrado? Tecla 4 ativa as notificações para não perder as próximas reflexões sobre como ser prodigiosamente você, nos seus próprios horários, sob a sua própria luz. PS: se você já foi chamado de vagabundo por dormir até tarde, lembre-se. A história está cheia de gente que mudou o mundo enquanto os outros dormiam. A revolução não tem horário. Ela só espera a noite cair para começar. Até a próxima madrugada. Lua crescente faíscas. E se você leu até aqui de dia, parabéns. Você é um noturno em potencial. A noite já está te chamando. A noite é sua. E agora? Você já parou para pensar que a madrugada não é um erro de cronobiologia, mas um código de acesso? Um horário em que o mundo dorme, mas as melhores ideias, as mais perigosas, brilhantes e livres, acendem como faróis em meio ao breu. Não é à toa que Franz Kafka escrevia a Metamorfose após o expediente, enquanto a cidade dormia. Nikola Tesla tinha suas visões mais claras entre 3 horas e 5 horas da manhã, quando o ruído do mundo não atrapalhava suas equações. Beyoncé grava seus vocais mais potentes de madrugada quando a voz, diz ela, não tem medo de quebrar. Você já teve aquela ideia que mudou tudo às 2 horas e 47, quando o cérebro, finalmente livre das amarras do deveria, ousou pensar o impensável. A ciência chama isso de horário do lobo, aquele momento em que os noturnos naturais você provavelmente atingem o pico de criatividade, enquanto o resto do mundo sonha com planilhas e reuniões. Mas a verdade é mais poética. A noite não é só um turno. É um reino. O que a noite sabe e o dia esquece. A culpa é uma invenção diurna. O sol traz regras. Acorda cedo, seja produtivo, cumpre horários. A lua traz permissão. Experimenta, erra, recomeça. Pergunta perigosa. Quantas vezes você adiou um sonho porque não era a hora certa? A noite sabe. A hora certa é quando você decide que é. 2. O silêncio é um superpoder. De dia, somos bombardeados por notificações, opiniões e o barulho ensurdecedor do faça mais. De noite, o silêncio é sua sala de guerra. É quando você ouve de verdade o que sua alma está gritando, e não o que a sociedade está sussurrando. 3. A solidão não é falta, é combustível. Os noturnos não têm medo de estar sozinhos porque descobriram algo crucial. As melhores conversas são aquelas que a gente tem consigo mesmo. Exercício: da próxima vez que estiver acordado enquanto todos dormem, pergunte-se: se ninguém estivesse olhando, o que eu faria agora? A resposta é sua bússola. 4. A criatividade não tem horário comercial. O cérebro noturno opera em modo default, aquele estado quase meditativo em que as conexões neurais mais inesperadas acontecem. Dado científico: estudos mostram que pessoas que trabalham de madrugada têm 30% mais insights criativos do que as que seguem o horário tradicional. Coincidência? Não. Evolução. O Manifesto dos Noturnos, para ler em voz alta às 3 da manhã. Marca de seleção: nós não somos preguiçosos. Somos estrategistas do tempo. Enquanto os outros gastam energia fingindo que 8 horas da manhã é sagrado, nós guardamos nossa magia para quando o mundo não está olhando. Marca de seleção: nossa produtividade não cabe em planilhas. Ela explode em rajadas de genialidade às 2 horas quando o cérebro, livre das correntes da rotina, finally respira. Marca de seleção: não temos medo do escuro. Porque no escuro, as estrelas brilham mais forte, e nós somos feitas do mesmo material. Marca de seleção: não pedimos permissão. A noite não pede desculpas por existir. Por que nós pediríamos? Marca de seleção: sabemos que as melhores histórias começam depois da meia-noite. E não estamos falando só de festas. Estamos falando de revoluções pessoais, aquelas que ninguém vê acontecer, mas que mudam tudo. Seu ritual noturno é sua religião. Todo noturno verdadeiro tem um. Qual é o seu? O escritor madrugador, café preto, música ambiente, ou silêncio absoluto, e as palavras fluindo como se fossem ditadas por algo maior. O pensador de janela, olhar para a cidade adormecida e sentir, pela primeira vez no dia, que tudo faz sentido. O criador clandestino, aqueles que pintam, compõem, programam ou inventam quando ninguém está olhando, porque a arte verdadeira não precisa de plateia. O sonhador lúcido,
Quem usa as horas antes do amanhecer para planejar o impensável, mudar de carreira, viajar sem destino, reinventar a própria vida? Confissão: o meu é acender uma vela, colocar fones com sons de chuva e escrever como se estivesse enviando mensagens para o meu eu do futuro. Sim, este texto nasceu assim. A pergunta que vai mudar sua noite e seu dia. Se você pudesse roubar uma hora da madrugada, apenas uma, sem consequências, o que faria? Leria aquele livro proibido, aquele que não tem tempo durante o dia. Começaria o projeto que adiou por meses ou anos. Dançaria sozinho na sala, sem medo de parecer ridículo? Ligaria para aquela pessoa, só para dizer o que nunca teve coragem? Ou simplesmente, existiria sem justificativas, sem pressa, sem culpa? A noite não julga. Ela só espera. E a pergunta não é, por que você está acordado? Mas, o que você vai fazer com esse tempo que é só seu? Faz isso agora, seja noturno, mesmo de dia. Tecla 1 salva este texto para a próxima vez que alguém disser, você deveria dormir mais cedo, e responde com um sorriso misterioso. Tecla 2 compartilha com aquele amigo noturno que sempre se sente culpado por ser diferente. Ele precisa saber que não está sozinho. Tecla 3 comenta abaixo. Qual foi a melhor ideia que você já teve de madrugada? Ou, qual é o seu ritual noturno sagrado? Eu quero saber. A noite também quer. Tecla 4 ativa as notificações para não perder as próximas reflexões para quem vive fora do horário padrão. Porque aqui, a revolução não tem hora para começar. PS para os que ainda duvidam. Se você já foi chamado de preguiçoso porque acorda tarde, irresponsável porque seu pico de produtividade é às 3 horas, estranho porque prefere a lua ao sol, lembre-se, a história é escrita por quem ousa viver nos próprios termos. E adivinha? A maioria das páginas mais importantes foram escritas à luz de uma lâmpada, enquanto o mundo dormia. A noite não é para os fracos. É para os corajosos. Para os que recusam-se a viver em horário comercial. Para os que sabem que a magia não segue o fuso horário. Então, da próxima vez que alguém perguntar por que você está acordado, responda: porque é agora que eu vivo. Até a próxima madrugada. Ou até você decidir acordar. Lua crescente faíscas. E se você está lendo isso de dia, parabéns. Você é um noturno em potencial. A noite já está te chamando. Ela sempre soube que você pertence a ela. Bônus: a lista secreta dos noturnos, para guardar no bolso. Marca de seleção branca: as melhores ideias chegam quando você deveria estar dormindo. Marca de seleção branca: o mundo é 30% mais interessante depois da meia-noite. Marca de seleção branca: ninguém jamais mudou o mundo seguindo o horário de todo mundo. Marca de seleção branca: a culpa por dormir até tarde é um produto da sociedade diurna. Não compre. Marca de seleção branca: seus heróis provavelmente também eram noturnos. E se não eram, mentiram na biografia. Última pergunta para levar para a cama ou para a madrugada. O que você faria se soubesse que a noite está do seu lado? A resposta já está em você. Só está esperando o sol se pôr para sair.